Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o senador José Agripino Maia, do Democratas. A gente vai conversar sobre um momento político no país, claro, e no Rio Grande do Norte. Bom dia, senador. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos ouvintes da 96. É um grande prazer estar aqui nesse começo de semana e logo no começo da manhã. Pois é. Conversar com você e com os ouvintes. Senador, nós temos aí temas importantes que já estão sendo debatidos na campanha presidencial e também para o Congresso Nacional. Temas importantes que hoje, no domingo, a tribuna estampa aqui. RN tem um aposentado para cada 2 servidores ativos. Problema da Previdência, que é um problema nacional. O atual governo tentou tocar uma reforma da Previdência, não conseguiu apoio para isso. E essa agenda ficou para o próximo presidente da República, seja quem for o eleito. Como é que o senhor encara essa questão no próximo Congresso Nacional? Não é do Congresso Nacional e na próxima gestão. Como é que eu entendo o problema do futuro do país? Porque se o país não adquirir condições de governabilidade, todos nós vamos pagar o preço, porque nós temos hoje um problema de segurança jurídica e um problema de equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal passa por uma série de etapas, inclusive uma reforma da Previdência que vai ter que ser discutida, vai ter que ser debatida. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro está ocorrendo. Agora, o que é preciso é que se estabeleça um pacto de sobrevivência nacional. Agora, por que não foi feita uma reforma da Previdência pelo governo Temer? Primeiro porque ela foi muito mal vendida. Ela foi apresentada e foi dita, disso aqui ninguém muda nada. Então quem é que vai discutir? Quem é que vai sentar numa mesa se você diz que não muda nada? Você tem que apresentar uma reforma para debate, para discussão, para que as pessoas compreendam que se não houver uma reforma, o país quebra. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É preciso que as pessoas tenham a oportunidade de falar, os segmentos, os sindicatos, os representantes da sociedade, e um governo eleito com força política, legitimado pelas urnas, conduz o processo, que não foi o caso do governo passado, que não teve essa legitimidade, perdeu credibilidade e suporte político e perdeu, portanto, as condições de fazer a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma política. O governo passado, o senhor fala, o governo de Dilma. O governo de Dilma perdeu e o governo de Temer começou e num dado momento também perdeu. Chegou a fazer algumas reformas e num dado momento perdeu. Então, a nossa chance, tanto aqui como em qualquer lugar do país onde a crise fiscal está implantada, está estabelecida, não é o caso da Paraíba, que está equilibrada, não é o caso do Ceará, que está equilibrado, não é o caso até de Alagoas, que já esteve muito desequilibrado e reequilibrou, mas é o caso do Rio Grande do Norte. É o caso de alguns estados como o Rio de Janeiro, que já fez o dever de casa e já conseguiu fazer o reequilíbrio fiscal. A impressão que a gente tem é que a maioria dos estados espera a reforma nacional, a reforma da Previdência, para definir suas previdências estaduais. O senhor entende assim ou essa discussão tem que ser em paralelo? A discussão vai ocorrer. Aquilo que no Brasil se pensa no Rio Grande do Norte. Então, a discussão que vai acontecer na reforma da Previdência no plano nacional, ela vai como que se repetir aqui no plano estadual com algumas adaptações. Porque aqui, por exemplo, você tem um problema. É que o fundo da Previdência, o fundo previdenciário, foi usado pelo atual governo. Ou seja, um capital, um ativo que existia e que é propriedade dos aposentados foi usado. Isso vai ter que ser reposto. Do contrário, você vai ter lançado mão, vai ter usurpado de um patrimônio dos aposentados. Você mexeu no bolso dos aposentados. Isso vai ter que ser reposto. Mas eu lhe pergunto, qualquer governador que estivesse na situação do atual governador Robson não teria que fazer isso? Pergunto isso porque essa permissão
para os saques ao Fundo de Previdência foi inclusive aprovado no governo de uma governadora que foi do Democratas, que é a governadora Rosalba Serlini. Hoje ela não está no Democratas, está no PP, mas assim, foi naquele momento que houve a permissão. Qualquer governador não enfrentaria essa situação, essa mesma situação? Seria forçado a isso, senador? Teria que enfrentar uma outra situação, teria que reequilibrar as finanças com a legitimidade da eleição que Robson teve, ele foi eleito pelo voto popular. Ele tinha que ter proposto, como eu fiz em 1991, ele teria que ter proposto uma repactuação entre os poderes judiciário, legislativo, de distribuição de recursos, tinha que ter feito repactuações de despesas, de corte de despesas, de diminuição do tamanho da máquina no começo do governo, legitimado pela vitória que tinha tido, e ter feito o reequilíbrio. Eu me lembro muito bem, Diógenes, em 1991, eu havia ganho uma eleição enfrentando todo mundo junto, e eu tive que fechar 7 órgãos de governo. Durante um ano eu não pagava, tranquei os pagamentos de fornecedores e cortei na própria carne. Eu perdi completamente a popularidade. É isso que eu ia dizer, a popularidade foi pro resto do chão, né? No final do ano foi feito um ranking de popularidade pela Folha de São Paulo e eu era o mais impopular dos governadores. Agora, eu fiz o dever de casa. Eu me lembro muito bem que o Estado devia 2 folhas e toda a arrecadação não pagava uma folha. Então eu tinha déficits todos os meses e eu tive que enfrentar o problema. Joguei fora a minha popularidade, mas reequilibrei ao longo de um ano, reequilibrei as finanças do Estado, gastando o capital que eu tinha para poder, na Assembleia Legislativa, aprovar o que eu precisava e fazer aquilo que o Estado precisava. Eu disse uma frase ao assumir o governo na sacada do Palácio Potegi. Eu disse, pelos próximos 4 anos eu não vou pensar hora nenhuma em mim mesmo, vou pensar no povo e no futuro do Rio Grande do Norte. Eu disse isso na largada do governo e fiz isso. Era o que o atual governador devia ter feito. Ter feito o enxugamento da máquina, ter feito o equilíbrio fiscal, para não precisar chegar a esse ponto com medidas tão radicais como ele pretendeu fazer, e já não tinha suporte político partidário da Assembleia e não conseguiu aprovar. Diante do quadro da Previdência Estadual, só para encerrar esse tema, nós temos outros aqui nessa entrevista, diante do quadro, o ideal seria um aposentado para 5 ativos. Como era a situação no início da década de 90, quando o senhor foi governador em 91? Era menor. A questão da Previdência não era aguda como era. É por isso que eu falei na repactuação dos poderes e do diploma legislativo que eu fiz. Você tinha que ter feito ajustes no começo do governo ou no governo passado, em momentos diferentes. No meu governo, a questão do déficit da Previdência não era agudo. É tanto que o IPE pagava tudo em dia, era um instituto equilibrado, os aposentados. O senhor não lembra da relação, não, né? Não, da relação de eu não lembro, mas não era um problema agudo. Ao longo do tempo, pelas leis que foram votadas, apreciadas e aprovadas, é que o problema foi agudizando. E problema existe para ser enfrentado e resolvido. Se o problema existe, você tem que tomar providências. Quando eu encontrei problemas, quando eu fui governador, eu enfrentei os problemas e os resolvi. Agora, os problemas de 10, 20 anos atrás não são os mesmos de hoje. Quando houve o primeiro grande sequestro, que eu me lembro bem, lá nos idos de 90, eu criei a Metropol. A Metropol, que foi a primeira força de elite do Rio Grande do Norte, que implantada, lembro bem, ela foi lançada num Carnatal. Ela afugentou os bandidos foram-se embora. Então, em cada momento você tem problemas e vai os resolvendo. E se ao longo do tempo legislações criam problemas, você é preciso rediscutir o problema, reajustar a legislação e reequilibrar as finanças do Estado para dar perspectiva de governabilidade. Outro assunto importante é a questão da segurança pública, que está em evidência nesse momento, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública, o Congresso Nacional aprovou um sistema único de segurança pública. As ferramentas existem para o combate. Por que o mundo formal, oficial, as autoridades estão perdendo a guerra para as facções? Esse é um problema seríssimo, as guerras de facções.
é uma questão de prioridade nacional. A segurança não era... Quando você fazia pesquisa antigamente, qual é o maior problema do Brasil hoje? Eu dizia educação, ou dizia saúde. Quase sempre era saúde. Aí, agora, as pessoas imaginavam que fosse emprego. Não. O maior problema essa resposta eu ouvi de um inquirido, de um perguntado, de um pesquisado. O meu maior problema não é nem ao menos o emprego, porque eu posso até ter emprego, agora eu não tenho coragem de sair de casa por conta da segurança. Então o maior problema do Brasil hoje chama-se segurança. E segurança vai ter que ser prioridade do governo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Brasil, de todo canto, para que você... Por que Bolsonaro está com a popularidade que está? Pelo discurso que está praticando em torno da segurança, da dureza da segurança. Mas é um discurso radical. É um discurso radical, é evidente. É um discurso radical. Eu não estou dizendo que aprova nem que não aprova, é um discurso radical. Agora, ele revela a preocupação das pessoas e a preferência das pessoas por quem fala aquilo que ele quer ouvir. É a questão da segurança. Então a segurança tem que ser prioridade nacional. Como? Você não vai resolver o problema de segurança apenas com efetivo policial ou com carro policial na rua. Você vai ter que aumentar o efetivo, sim, mas principalmente você vai ter que mudar os métodos e a legislação. A legislação com relação à prisão. Não dá para você prender um marginal, passar uma semana na cadeia, soltá-lo e ele matar outra pessoa logo na semana seguinte. Tem que haver uma mudança no Código de Processo Penal e no processo de prisão. Segundo ponto, a inteligência, a comunicação entre, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, porque o banditismo circula de um estado para o outro. As divisas. Se você não tiver a inteligência e a informação, você não consegue detectar que está havendo um movimento na fronteira da Paraíba para chegar em Parelhas, ou chegar em Acari, ou chegar em Currais Novos e estourar o caixa bancário desses municípios, ou vice-versa. Então tem que haver uma interação de informação. Quando você resolveu o problema de segurança em Nova York, você resolveu o tal do tolerância zero. Você resolveu com o contingente policial na rua, mas com inteligência, com a informação precisa, troca de informações. Isso não existe. E nessa ocasião, aí ali, onde pelos idos de 90, Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo, e o prefeito de então, o Rodolfo Giuliani, fez um trabalho de tolerância zero nessa linha que o senhor está falando. Exatamente, né? Com base basicamente na informação. E é preciso que aí, a partir daí, com a prioridade a que eu me refiro, você aparelhe os estados e as polícias com contingente policial, com instrumento de coibição do crime e com informação. Eu, por exemplo, tenho um projeto que está em andamento. Está quase aprovado no Senado. A automação da liberação. Existe uma verba chamada Fundo Nacional de Segurança, que é administrada pela União. Ora, onde é que está a insegurança? Está na União? Está nos estados. Então, o meu projeto automatiza a liberação de recursos desse Fundo Nacional de Segurança para os estados que estejam com a situação de segurança em estado de calamidade. O meu caso do Rio Grande do Norte. É o caso do Rio Grande do Norte. Você não precisa nem pedir. Você tem direito pela lei a um percentual daquele fundo para aplicar naquilo que o Estado julga prioridade. No caso, se eu fosse governador, no caso, lá atrás foi a Metropol, mas agora seria a parte de inteligência, a parte de informação, a automatização na liberação. Esse é um projeto que eu tenho, que está quase aprovado no Senado e que eu espero ver aprovado na Câmara, e se eu for eleito deputado federal, vou batalhar por um dos projetos que eu tenho em tramitação no Senado para ser aprovado na Câmara. Em recente debate da Band, que eu mediei, o governador Robson Faria chegou a criticar a bancada federal em termos de apoio, principalmente na questão do final do ano, que teve até um parecer do Tribunal de Contas da União contra a liberação de valores empréstimos a fundo perdido para o Rio Grande do Norte. O senhor acha justo esse tipo de colocação do atual governo? Diógenes, eu acho que nada melhor do que fatos
circunstâncias e documentos para mostrar qual foi a real atuação da bancada nesse episódio. Eu, por um acaso, tenho o parecer do Tribunal de Contas da União, o parecer datado de dezembro, acho que 12 de dezembro de 2018. Do ano passado. Do ano passado. 2018 agora. Assinado por todos os ministros Raimundo Carreiro, presidente, o Alto Alencar, Benjamin Zimla, Augusto Nardes, Haroldo Cedrais, Zé Múcio Monteiro, Bruno Dantas, Vital do Rego, relator, e mais Augusto Sherman, Marcos Benqueredo, enfim, todos. O que é que conclui esse parecer do Tribunal de Contas? O seu item 9.1.1. Conclui, porque é um parecer longo. Claro. Eu posso até deixar com você. É cabível a abertura de crédito extraordinário para a transferência de recursos a outros entes federativos em caso de grave crise financeira do ente que comprometa a manutenção de serviços públicos essenciais para a população, assegurando direitos sociais e fundamentais relativos à saúde, segurança e educação, desde que atendidos os requisitos da medida provisória, havia existido a medida provisória. Ou seja, o parecer do TCU foi favorável à concessão dos recursos. Em seguida, houve uma manifestação de um procurador do TCU colocando dúvidas. Quando colocou dúvidas, o Ministério do Planejamento, o governo federal, colocou dificuldades na concessão do dinheiro. Travou a coisa. Travou. Bloqueou. Foi aí que o governo pediu o apoio da bancada federal. Eu estava viajando e voltei para aquela reunião do começo do ano, quando nós discutimos isso tudo e pactuamos naquela reunião uma ida de toda a bancada em seguida para uma reunião com o presidente Michel Temer e para em seguida a reunião com o ministro Meirelles. O que aconteceu? As fotografias, as filmagens estão aí. Aqui é o documento do Tribunal de Contas, mostrando que o Tribunal de Contas aprovou. E as reuniões aconteceram. As reuniões aconteceram. A imprensa noticiou. A imprensa noticiou. Então, esse negócio de boicote, como é falado, pelo contrário, o Tribunal de Contas aprovou. O governador pediu a nossa presença e nós fomos a Brasília, numa conversa com o Michel, tem uma conversa de 1h30, pleiteando que aquilo que era óbice, que não podia haver transferência de dinheiro para pagamento de pessoal, se encontrasse um caminho para ajudar. E se encontrou o caminho, transferindo recursos para a saúde e para a segurança, para substituir despesas que estavam previstas na saúde e na segurança, para sobrar dinheiro para pagamento pessoal. Isso foi feito em reunião com Michel Temer e depois numa reunião com Henrique Meirelles. Então, a bancada federal foi absolutamente solidária. Muito o governador diferente. tem dito que alguns parlamentares trabalharam contra. Como é que você trabalha contra se você... Como é que trabalha? Em alguns momentos. O senhor veste a carapuça? Absolutamente, eu estou mostrando os fatos aqui. Pelo contrário, eu visto a carapuça do esforço monumental que eu fiz para que se resolvesse o problema que eu quero que nunca mais aconteça no Rio Grande do Norte, que é aquela cena dantesca, fotografada e divulgada pelas mídias sociais no final do ano passado, a troca de tiros aqui no Tirol, o arrombamento de caixas eletrônicos, no interior o banditismo comendo no centro, e que só foi interrompido por uma ação da qual me desculpe a modéstia, eu participei diretamente, que foi a vinda dos 2.500 homens do Exército que vieram à Força Nacional. Eu falei uma vez com o presidente e 4 vezes com o ministro da Defesa para que isso acontecesse, e aconteceu. Aconteceu muito pela minha presença e pela presença da bancada, que quase que exigiu a presença da Força Nacional e que gerou o caos. Esse caos redundou nas providências que o presidente, que o governador pediu ao Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas apoiou, diferentemente do que é dito, que o Tribunal de Contas teria dado um parecer negativo. Está aqui, o parecer foi favorável. Não houve interferência de ninguém, absolutamente ninguém, para que isso aqui não fosse aprovado. Quer dizer, não houve óbice dos ministros, e sim
apenas do governo. O governo tinha uma avaliação de um procurador do Tribunal. De um procurador que de aí contas, deu força ao Ministério do Planejamento, que tinha dificuldades de ordem legal em liberar dinheiro para pagamento pessoal. E aí foi o nosso trabalho de convencimento do governo, do Ministério da Fazenda, para se encontrar um caminho de conciliação. Foi quando a bancada se moveu em diversas reuniões na área federal para proteger quem? O servidor público que estava com o pagamento em atraso. Quem nos moveu foi o interesse do servidor público. Você já imaginou, Diógenes, a burrice de um parlamentar em se colocar contra o interesse do pagamento de pessoal? Pelo contrário, é difícil até imaginar isso. Imaginar é difícil. Isso é um argumento absolutamente infantil de quem está procurando um bode expiatório para justificar os seus próprios problemas. Eleição presidencial, senador José Agripino Maia. O Democratas apoia, fechou aliança com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Ele ainda continua patinando nas pesquisas, no quarto, quinto lugar, e à espera do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, que ele tem um tempo bastante considerável. E esta é a expectativa de Alckmin, de seus apoiadores? O senhor acha que vai mudar esse quadro? Não são nem só os apoiadores. Veja bem, Geraldo Alckmin é um gestor. Ele é fundamentalmente um gestor. Ele foi eleito governador de São Paulo seguidas vezes. Ninguém elege um governador 3 vezes se ele não for bom. Você pode até eleger uma vez, se ele der certo, elege uma segunda vez. Agora, se ele não der certo, você não elege a terceira vez, nem muito menos a quarta. Então, ele é um gestor de qualidade. Ele enfrentou crises seríssimas, aquele abastecimento d'água de São Paulo, a questão da segurança. Ele precisa, e vai ter tempo de televisão, ele precisa mostrar ao Brasil, com aqueles 4 minutos de televisão que ele tem, do que é que ele foi capaz em São Paulo, para que o brasileiro reflita e avalie sobre se o que convém ao Brasil é ele, com o que ele foi capaz de fazer e mostrar, e vai ter tempo de televisão para mostrar, ou se é um outro qualquer. Eu acho que a experiência, a competência e o serviço prestado comprovado vai ser um elemento de convencimento muito forte. Agora, o marketing dele vai ser capaz de mostrar isso? A ferramenta ele tem, os números ele tem. O que é preciso é que ele, com o tempo de televisão que tem, ele convença o eleitor de que vale a pena votar em quem tem competência e que experiências e aventuras são perigosas e o Brasil não aguenta aventura. É isso que eu queria que o senhor avaliasse, essa questão da televisão, né? Que há uma expectativa em torno, acho que é dia 31 de agosto, que começa aí o horário gratuito no rádio e na TV. Muito se fala que as redes sociais serão fundamentais nesse processo eleitoral e que pode até deixar num segundo plano o rádio e a TV. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento? A TV ainda vai ser fundamental? Vai ser fundamental. As pesquisas mostram que o eleitor vai se orientar 60% pela televisão e pelo programa de rádio. As redes sociais são importantes, importantíssimas. Agora, elas vão ser influenciadas pelo que a TV mostre. A rede social vai fazer a crítica do que a televisão mostre. Se a televisão mostrar verdades, as redes sociais não vão ter muita contestação a fazer. Se você mostrar na televisão a propaganda enganosa, a rede social vai mostrar propaganda enganosa, então vai ser uma espécie de referência. É aquilo que os noticiários de televisão hoje... mas caiu o nível de audiência. Caiu, mas elas são a referência. Quando sai a notícia, até por conta da qualidade dos apresentadores, da substância da notícia, é ela quem desdobra a informação, ou provoca o desdobro da informação nas redes sociais. A rede social em si é uma multiplicadora de opiniões. Você acha que agora, a partir de agora, o TV e o rádio vai alimentar a discussão, o debate nas redes sociais? Debate, sim, em função daquilo que vem a ser dito pelos candidatos, principalmente no rádio e na televisão. Vão ser os multiplicadores críticos ou apoiadores daquilo que vai, dos fatos que vão ser ditos nos elementos clássicos de informação, que são a propaganda gratuita do rádio e televisão. O presidenciável Geraldo Alckmin recebeu o apoio do Centrão
de partidos importantes do Congresso Nacional, mas muitos desses partidos nos estados estão fazendo aliança de todo tipo, né? Juntando jacaré com cobra d'água. Como é que está a situação dos democratas em relação à escolha que foi feita? Tá unido em torno dessa Tá unido na sua essência. Na sua essência, sim. Você perguntar, tem algum ponto fora da curva? É possível que tenha. Agora, o partido está, eu diria que muito mais do que 80% apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin. Não existe risco muito de cristianização, não, como muito se fala na imprensa. Por hipótese alguma. É você perguntar como é que está o apoio dos democratas em São Paulo, completo com Alckmin. Como é que está o apoio no Rio de Janeiro? Completo com Alckmin. Minas Gerais, completo com Alckmin. Na Bahia, completo com Alckmin. São os 4 maiores eleitorados do Brasil. Então você começa por aí. Aqui no Rio Grande do Norte tem alguma divergência com relação ao apoio ao Alckmin? Eu não conheço. O deputado Felipe Maia, inclusive, integra a comissão multipartidária dos partidos que apoiam o Alckmin aqui no Rio Grande do Norte. Já participou na quarta-feira de uma reunião em São Paulo com os apoiadores, com os coordenadores nacionais da campanha. Não existe, não. Em matéria de apoio a Alckmin, dissensão visível de expressão, não existe. Qual é a avaliação que o senhor faz do quadro local, né? O democrata que faz parte de uma coligação em torno do candidato ao governo do estado, Carlos Eduardo Alves, do PDT, juntamente com o MDB? Qual é a avaliação que o senhor faz no momento dessa candidatura e do quadro local aqui? Bom, veja bem, as pesquisas têm demonstrado, antes do início do programa de televisão, de rádio e televisão, a candidata do PT na frente. Em seguida vem Carlos Eduardo. Tem se mantido desde a pré-campanha na frente do PT, né? Isso. Carlos Eduardo tem feito um esforço imenso no sentido de se fazer conhecido no interior, onde ele não é conhecido. Na verdade, ele não é conhecido no interior. Ele tem feito um esforço enorme. Ele até me ligou ontem, me falando da movimentação de Mossoró, que teria sido um sucesso, e daí foi para Apodi ainda ontem à noite. Ele está interiorizando a campanha. Ele ganha, pelas pesquisas de que nós dispomos, na capital, e com tendência a ganhar espaço expressivo na Grande Natal, e com a composição que foi feita do PDT com o PP, a perspectiva de vitória em Mossoró é uma perspectiva real. A gente não pode falar de números de pesquisa tal, só as registradas. Mas é perspectiva. Exatamente. É perspectiva. Então, eu acho que a perspectiva de Carlos Eduardo é de crescimento. O governador Robson é travado por uma rejeição que é também divulgada pelas pesquisas, uma rejeição inédita. 80% das pessoas reprovam o governo dele. Então, eu acho que pela quantidade de candidatos, porque você tem mais vários candidatos com percentuais que poderão vir a crescer. Pesquisas eleições anteriores mostram que candidatos que se imaginava que ficasse com 1, 2% chegaram a 3, 4, 5%. Então, acho que haverá segundo turno. E em havendo segundo turno, a chance de Carlos Eduardo estar no segundo turno é real. E em estando no segundo turno, a chance dele ganhar a eleição e todos passarem a votar num candidato de centro, porque o brasileiro não é nem de extrema direita nem de extrema esquerda. É muito voltado para o equilíbrio, para o centro. E Carlos Eduardo, que mostrou que foi capaz de fazer uma gestão de qualidade em Natal, com força de atitudes para promover o equilíbrio entre receita e despesa. Ele pode reeditar isso no estado do Rio Grande do Norte, e coragem para fazer isso ele tem. Então, a minha expectativa é de que vai haver segundo turno, e em havendo segundo turno, a qualidade do gestor conhecida, comprovada, a experiência, o confronto entre quem já foi gestor e quem nunca foi gestor,
entre estilos de governo do PT e estilos de governo de outros partidos, o eleitor vai terminar fazendo a opção pelo equilíbrio, pelo centro e ficando com o Carlos Eduardo. São as expectativas, claro, do grupo do senador José Agripino Maia, é bom pontuar. Eu queria, por último, senador, dessa entrevista, saber, e aliás o senhor já deu várias declarações, mas não tinha dado ainda aqui no nosso programa, por que a opção, a disputa, uma cadeira na Câmara dos Deputados? Por isso, pelo amor que eu tenho ao meu estado. Tudo que eu sou, tudo que eu fui, eu devo ao estado do Rio Grande do Norte e ao seu povo. Eu fui prefeito de Natal, de prefeito de Natal fui eleito governador, de governador fui eleito senador, de senador voltei a ser eleito governador, depois senador, tudo em nome do povo. Eu já fiz muitas... respondido essa pergunta por onde anda, né? Isso. No Rio Grande do Norte. É claro. O que é que eu acho? É que o nosso estado está numa situação que precisa readquirir as condições de governabilidade. O Rio Grande do Norte já foi competidor pau a pau com o Ceará em matéria de turismo, em matéria de atração de investimentos, em matéria de crescimento econômico. Com o Ceará, a Paraíba olhava para o Rio Grande do Norte de baixo para cima, tinha inveja do Rio Grande do Norte. De repente, o Rio Grande do Norte ficou o patinho feio da região Nordeste. E o Rio Grande do Norte, que tem energia eólica, que tem a fruticultura, que tem o sal, que tem tanta perspectiva econômica, mas não está conseguindo atrair. Até o turismo, levaram o hub da Gol para o Ceará, levaram outro hub da Azul para Pernambuco. E o Rio Grande do Norte, que já foi a estrela do turismo, está ficando para trás em tudo. Em tudo. Então é preciso recuperar o estado e é preciso um choque de gestão. O meu candidato, Carlos Eduardo, estava na iminência de sofrer um baque com o anúncio do PSDB, a candidatura do governador Robson, e ele imobilizado, sem apoio nenhum. E era preciso trazer alguma coisa. Então eu tomei uma atitude que só eu podia tomar. Tudo que eu sou eu devo ao Rio Grande do Norte. Então estava na hora de eu ter um gesto a mais com o meu estado. E eu chamei o segmento evangélico através do seu intérprete Antônio Jacome e convidei-o eu fazendo esse convite. E ninguém me pediu para fazer. Ninguém me pediu. Eu abri mão e disse: se você quiser vir para o nosso sistema, trazendo o seu segmento, eu abro mão da minha candidatura e você pode ser o candidato a senador na minha vaga. E assim foi feito. Para trazer e para neutralizar o impacto de uma notícia que poderia criar grandes dificuldades. O que aconteceu? Porque a notícia foi dada, em seguida veio o apoio do Podemos, do segmento evangélico, e a campanha continuou. E veja bem, depois dos anos em que eu exercitei a prática parlamentar, eu criei um conceito, um nome, conhecimentos, amizades. Foi presidente do Democrata? Claro, presidente do Democrata, foi tanta coisa. Eu tenho toda a condição de, com o mandato parlamentar, continuar a trabalhar pelo Estado. Agora, depois de amanhã, eu estarei, a meu pedido, numa reunião com o ministro Fux, com a bancada do Estado, quem puder ir, para tentar resolver a questão que é crucial para o SAL, o frete de retorno. O frete de retorno pela tabela do frete, que é uma das medidas provisórias do equilíbrio da guerra com os caminhoneiros, essa tabela de frete elimina o frete de retorno. E o sal, que é dependente do frete de retorno para jogar o sal daqui para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para São Paulo, está pagando um frete igual, então vai perder competitividade. Então, esse tipo de coisa, eu vou continuar com o mandato parlamentar, seja de senador, seja de deputado federal, usando o meu nome. Um nome que é um nome consolidado, capaz de falar pelo Rio Grande do Norte. É isso aí. Eu conversei com o senador José Agripino Maia, do Democratas. A gente fez uma avaliação aqui do quadro nacional, dos principais temas da atual campanha, não só presidencial, mas também nos estados. E falamos de eleição aqui no Rio Grande do Norte. Eu agradeço a presença do senador José Agripino, mais uma vez atendendo aqui de forma atenciosa. E a todos um bom dia, uma boa semana. Amanhã a gente está de volta aqui com o Jornal 96. Tchau!